Jesus nos conceda a sua paz. Estamos iniciando o momento doutrinário do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. E neste momento convocamos a todos, convidando para que possamos entrar em estado de oração, para fazer a melhor sintonia com o Mestre de Nazaré, com os Espíritos amigos, nesse trabalho que estamos realizando através da tecnologia devido ao nosso afastamento social deste instante, desse momento. Convido a todos, principalmente trabalhadores e frequentadores que conhecem o Espaço GELAC, que conhecem as criaturas que trabalham no plano material, formando a grande equipe colaboradora, crescendo, se envolvendo e despertando para a realidade espiritual, juntamente com a equipe dos desencarnados. Que mentalizemos as boas vibrações deste momento, a luz que vem emanada da equipe espiritual maior em nome de Jesus, envolvendo a todos, trabalhadores, frequentadores, para que as atividades possam continuar. Logo mais, em um outro momento, quando estaremos de volta aos nossos recintos sociais, compartilhando uns com os outros das experiências da vida neste momento. Dizendo ao Mestre de Nazaré, te agradecemos pela tua permanência entre nós, pelo roteiro do teu Evangelho que vem orientando vidas e despertando consciências, que o nosso desejo é que a sua doce e suave paz envolva toda a humanidade na Terra, principalmente nos dias atuais que estamos vivenciando, como aflições necessárias ao nosso crescimento moral e espiritual, como aflições que são necessárias pelos comportamentos humanos, pelos comportamentos de todos nós, recebendo a reação das nossas atitudes. Que o Senhor nos fortaleça na fé e na esperança de dias melhores, de renovação espiritual. Ampara os que estão deixando a Terra, desencarnando, sejam quaisquer que sejam os motivos que estão fazendo com que esses seres retornem agora ao plano espiritual. Que o teu amor, a tua paz e a tua misericórdia envolva-nos a todos, agora e sempre. Que Deus seja louvado, nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça. Então, neste momento, estamos iniciando o momento doutrinário para o GELAC e nos foi solicitado o tema que está no Livro dos Médiuns, sobre a natureza das comunicações. O objetivo deste trabalho é entender o fenômeno mediúnico sob a ótica espírita. E o objetivo específico é explicar, estudar agora conosco a natureza das comunicações mediúnicas. O Livro dos Médiuns. Esse tema está no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, Natureza das Comunicações, que Allan Kardec colocou nesse manancial experimental, laboratório das experiências com os espíritos desencarnados, que fica como orientação para todos nós que desejamos conhecer como ocorrem as comunicações entre encarnados e desencarnados. Allan Kardec, na introdução do capítulo, ele coloca a seguinte orientação: todo efeito que revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que este seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Então aqui ele está se referindo que todo efeito tem uma causa. Então, quando a causa é um ato de livre vontade, por menor que ele seja,
ele denuncia que através dele uma causa inteligente está operando. Foi o que aconteceu com as mesas girantes, com as pancadas, com o movimento intencional dos seres que estavam revelando-se como espíritos, na época em que Kardec toma conhecimento desses fenômenos, e ele considerava que uma manifestação inteligente estava por trás daqueles movimentos, daqueles fenômenos, porque esses movimentos respondiam ao pensamento. Então, está existindo uma comunicação, uma interação entre mentes, entre seres inteligentes, uns no plano material e outros no plano espiritual. Então, ele diz que todo efeito que revela na sua causa esse ato de vontade livre, por menor que ele seja, é uma comunicação. Porque é um ato inteligente. Foi o que ocorreu logo no início da codificação, quando ele toma contato das mesas girantes, das chamadas mesas falantes, que respondiam questões, que se movimentavam. Enquanto o povo, de um modo geral, se divertia, ele vai aguçado pelo seu pensamento, pela sua visão científica da época, filosófica, questionadora, objetiva, ele vai observar, vai analisar e chega à conclusão que por trás desses movimentos e desses fenômenos existe algo muito mais importante do que a humanidade possa supor. E nós estamos vendo hoje o resultado dessas pancadas e dessas mesas. Ou a construção de uma doutrina reveladora que vem para nós aqui na Terra para nos auxiliar no processo de aperfeiçoamento espiritual. As comunicações mediúnicas, ensina Kardec, dependem, quanto ao seu conteúdo, do grau de adiantamento do espírito comunicante, ou seja, de sua posição na escala espiritual. Então ele lidou com vários espíritos de vários níveis intelectuais, de várias condições de entendimento. Então ele percebeu que depende do adiantamento do espírito comunicar-se e trazer devidas informações, que está atrelada à escala espiritual, que também é apresentada no Livro dos Espíritos, como primeira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles que ainda não desenvolveram na íntegra todo o potencial que nós dispomos, que existe em nós como centelhas emanadas do Criador. A segunda ordem dos espíritos bons já são diferenciados porque pensam e agem no bem, embora limitados no seu conhecimento, mas o objetivo já é o bem. E os puros espíritos, que ele diz que essa terceira ordem é única, não existem classes. Nas outras, nas imperfeições, ele distribui em várias classes de espíritos levianos, espíritos brincalhões, espíritos maldosos, espíritos que ainda não têm interesse na elevação nem na evolução, que apenas praticam o mal, pelo mal, as paixões desenfreadas, apegados ainda. Diferente dos bons, onde a ação do espírito já está acima da condição material, e o desejo do bem, o desejo de ajudar, cada um de acordo com a sua condição, onde quer que eles estejam. Então, todos esses seres podem comunicar-se. Da mesma forma que os encarnados, os espíritos desencarnados, apresentam uma grande variedade quanto à inteligência e à moralidade. E por causa disso, o ditado mediúnico reflete o grau de adiantamento moral ou cultural do comunicante. Da mesma forma que os encarnados, os desencarnados apresentamos grande variedade, a inteligência, conhecimento moral, conhecimento intelectual, desenvolvimento das aptidões, aplicação do conhecimento intelectual é que vai nos levar ao crescimento moral, porque uma coisa vai caminhando junto com a outra. Por causa disso, o ditado mediúnico reflete o adiantamento, a condição, a cultura, o local, a época, os costumes, os hábitos. Porque não é porque o ser passou para o plano espiritual que ele modifica-se integralmente de um momento para o outro. A evolução é gradual, contínua, e nós nos mantemos de acordo como nós somos, por um período sempre avançando, evoluindo cada vez mais.
As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou podem ser más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, de acordo com a natureza dos que se manifestam. Então, podem comunicar-se todos os espíritos, independente do seu grau evolutivo. Então, cabe a nós distinguir essas comunicações, para que elas servem e quais são os seus objetivos. Ele diz aqui que sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os ignorantes e os maus, entre aspas, porque maus temporariamente, são os ainda atrasados na escala, mas que com o tempo também vão progredir. Então, a sabedoria, a erudição, a boa orientação emana de espíritos superiores na escala evolutiva. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido nos dizer. Então, nem sempre os espíritos estão com permissão de nos dizer tudo que porventura nós desejemos saber. Só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado. Embora tenha alguns que respondem muito mais além, mesmo sem saber, porque os objetivos deles são outros. Nós vamos ver que tipo de comunicações são essas. Então ele nos chama a atenção nesse estudo que faz lá, nesse tratado no Livro dos Médiuns, para que nós possamos nos orientar, buscando nas comunicações tudo que seja necessário ao nosso crescimento espiritual e daqueles que compartilham conosco dos grupos de trabalho nos centros espíritas. Diversas são as qualidades e aptidões dos espíritos. Resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura de qualquer questão. Por quê? Porque acerca de muitas coisas ele não nos pode dar mais que sua opinião, e qual pode ser justa ou errônea. É a opinião pessoal. E a opinião pessoal todos nós temos, é um direito nosso, é um livre-arbítrio. Então são diversas as qualidades das aptidões de cada um, e nisso resulta que quando nós nos dirigimos a um determinado espírito, qualquer para obter uma resposta segura, nós vamos encontrar apenas uma opinião pessoal, que pode ser correta, como pode ser incompleta, como pode estar mais ou menos para o completo, para o certo ou para o errado. De modo que foi por isso que ele utilizou o controle universal dos ensinos dos espíritos. Sabedor de vários médios se reunindo na época em vários locais, ele endereçava, ele encaminhava diversas questões para todos os grupos, as mesmas. As respostas vinham com linguagem diferente, com formação linguística diferenciada, mas a essência da resposta era a mesma. Para ele checar e chegar a um controle do que os espíritos estavam dizendo em vários locais, para não ouvir apenas a opinião de um único espírito. Então nós sabemos que a codificação foi construída com o auxílio de vários espíritos, que se comunicaram por vários médios em vários locais. E todos eles trouxeram orientações úteis para que Kardec pudesse ampliar mais ainda o leque das observações e das respostas que foram feitas, que foram trazidas de acordo com as perguntas. Sendo assim, continua ele, é sempre oportuno lembrar o conselho do apóstolo João. O que é que nos diz João lá no Evangelho há muito tempo? Não creais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O que significa dizer se os espíritos são de Deus? Espíritos que têm objetivos dentro das leis divinas. Então, tem identidade com a lei, que está na consciência também desses seres, e vai entendendo cada compartimento da lei e vai explicando e trazendo ela da melhor forma possível para auxiliar no crescimento da humanidade.
Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. Então, em momentos como esse que nós estamos vivenciando agora, momentos de mudança, de transição planetária, de vibração do planeta, de moralidade dos seres, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, quem vai nos diferenciar isso? A qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Então já são características para que nós possamos analisar de onde estão vindo essas comunicações que podem ser verbalizadas, psicofônicas, podem ser escritas, psicografadas, e nós temos que analisar, principalmente nos momentos atuais, quando recebemos várias mensagens que estão sendo divulgadas pelos meios de comunicação social, pela tecnologia, e nós temos que analisar. Se essas mensagens estão trazendo pânico, estão trazendo medo, estão trazendo terror, estão trazendo castigos, ou são mensagens boas de fé, de esperança, de sustentação para o momento que nós estamos passando. São dignas, são nobres, estão isentas de contradições, e aí nós vamos percebendo a natureza dessas comunicações e quem são os espíritos que as comunicam. Sendo assim, lá no Livro dos Médiuns, lançado em 1861, Kardec classifica as comunicações mediúnicas segundo a sua natureza em 4 grupos. As comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Nós vamos estudar agora, orientado pelo Livro dos Espíritos. E Livro dos Médiuns, né? Que o Livro dos Médiuns é oriundo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica fundamental. Comunicações grosseiras, termos que chocam, só podem provir de espíritos de baixa categoria, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provêm de homens viciosos e grosseiros. Então, a mesma coisa, quando agimos encarnados, os espíritos grosseiros, viciosos, é o mesmo tipo de comunicação. A diferença é que um está no plano material e outro está no plano espiritual. Elas serão triviais, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo até sem nexo, sem sentido, sem orientação superior. Então, são grosseiras. E os espíritos que as trazem são ignorantes, têm uma moral limitada, têm uma perspicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsas e incompletas. E além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres que eles tomavam como verdades. Então, estão arraigados ainda das suas experiências enquanto encarnados, têm uma moral limitada, não têm uma atenção ainda ampla de análise, de generalidade. A ideia muitas vezes falsas e incompletas. Então, são as comunicações grosseiras que nós começamos a observar, a perceber, e que elas não têm nada de nexo superior que possa contribuir com a evolução do ser e da humanidade. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares sempre refletem algo das paixões humanas, dos apegos ainda às paixões, né? Então se apresentam como tal, como se estivessem ainda vivenciando as experiências de encarnados. Todas as expressões que denotem baixeza, pretensão, arrogância, é indício característico de inferioridade e de embustes, se os espíritos se apresentam com um nome respeitável e venerado. Acontece. Baixeza, pretensão, arrogância é indício característico de inferioridade e muitas vezes embuste, falsidade, quando o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado.
E aí, para utilizar o nome, muitas vezes, a gente chama atenção quando Kardec coloca que o mais importante não é quem se comunica, mas o que comunica-se. O teor da mensagem, a grandeza da mensagem ou a inferioridade da mensagem vai denotar que quem está se comunicando está em determinado nível evolutivo, contribuindo ou não para o progresso da humanidade. E o embuste está justamente aí, apresenta-se como tal aquilo que não é. E vai apresentar coisas que não são claras nem suficientes, dignas para o crescimento espiritual de quem quer que seja. Essas foram as grosseiras. Agora vejamos quais são as consequências das comunicações mediúnicas frívolas, como diz já o próprio nome, cheias de frivolidades. Emanam de espíritos levianos, espíritos zombeteiros ou brincalhões, que são muitas vezes maliciosos do que maus propriamente dito, com a intenção de fazer a maldade, e que nenhuma importância ligam do que dizem, brincam, se divertem com as crenças das pessoas que aproveitam-se dessas comunicações para também estarem questionando coisas corriqueiras, frívolas do dia a dia. Essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis em que muito se fala para nada dizer. Então, o velho ditado, fulano falou, falou, falou e eu não entendi nada. Em torno de nós pululam os espíritos levianos que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é que menos os preocupa mistificar, ou seja, fazer-se crer em algo falso. O planeta tem a categoria moral de expiações e provas, e Allan Kardec coloca nas obras da codificação que só giram em torno da psicosfera espiritual do planeta espíritos iguais aos que estão encarnados como nós. Espíritos levianos ainda existem encarnados, sim. Espíritos bons existem encarnados, sim. Então, essas comunicações frívolas podem também acontecer no meio, porque eles poucos estão se incomodando com o crescimento moral e espiritual. E muitas vezes quer fazer crer algo que não é verdade. E quando acham pessoas crédulas bastante para acreditar nas suas comunicações, eles, claro, comunicam-se com muita propriedade para fazer valer aquilo que eles estão trazendo como orientações que sejam sérias. E muitas vezes não, porque está havendo uma mistificação. Análise das comunicações dos espíritos. Como fazer essa análise das comunicações para que possamos chegar, através do bom senso, a um resultado? Usar a razão, comparação, a reflexão, só admitir o que a lógica possa aceitar ou que a doutrina já ensinou, ver se os termos são lógicos, são coerentes, saber julgar-se a si mesmo, saber apreciar as qualidades dos médiuns. Então, como eu estou julgando essa condição? Eu estou julgando de acordo com o meu próprio julgamento, mas para isso eu preciso ter conhecimento. Saber apreciar as qualidades de quem evoca, conhecer o médium, qual a origem, que muitas vezes estão se divulgando mensagens que nós não sabemos de onde elas vieram, não conhecemos o médium, não sabemos os grupos. Kardec os identificou na época porque ele sabia que as pessoas estavam se comunicando, porque muitos escreveram para ele. E ele aí encaminha para lá e no retorno essas comunicações todas eram analisadas. Saber apreciar a natureza dos espíritos, não crer que só por ser desencarnado todos estão num patamar de evolução espiritual maior e que pode orientar. Não é assim. Saber apreciar a influência do meio, o meio onde o médium vive, onde a comunicação foi dada, onde o espírito viveu ou vive nessa época. Saber apreciar o tema que está sendo tratado na comunicação. Que tema mesmo está sendo tratado? Esse tema tem a ver com o quê? Conhecimento da ciência espírita, que servirá de parâmetro nas análises. O contexto em que a comunicação foi dada também deve ser levado em conta
na hora da análise, como por exemplo, o assunto que estava sendo tratado pelo médium ou pelo grupo, que espírito foi evocado, ou trata-se de uma comunicação espontânea. Essa comunicação espontânea tem a ver com o assunto, o tema que está sendo conversado, que está sendo estudado, que foi buscada orientação. As perguntas feitas, os conselhos da orientação solicitado ao espírito. Que perguntas foram feitas para orientações de determinada atividade? As respostas estão lógicas de acordo com a pergunta realizada, a pergunta elaborada? Então, todo esse trabalho pode ser feito por médios, doutrinadores, dirigentes, participantes das reuniões. Análise durante o período, tem grupos que têm o hábito de analisar suas atividades. Veja bem, analisar atividades. Nós não vamos analisar determinada pessoa, vamos analisar nesse período como foram nossas realizações diante das comunicações, das reuniões que fizemos. O que foi trazido para o grupo? Então, surtiu efeito, tem crescimento moral, estamos avançando, estamos auxiliando, estamos sendo auxiliados. Todas essas análises servem para o grupo mediúnico fazer as suas avaliações e crescer espiritualmente, que é o objetivo de todos nós. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e enganadores, que tem quem goste, tem quem se afine, tem quem busque. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos levianos. É verdade? Então a mesma coisa ocorre. A frivolidade das reuniões mediúnicas dá, como resultado, atrair os espíritos levianos que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Então as reuniões precisam ter um caráter, um objetivo, e não se reunir apenas por se reunir, porque não faltarão espíritos para comunicar-se e não faltam médios também, né? Que a mediunidade está em todos, ostensivamente muitos. Então são atraídos de acordo com o grupo que é formado. Se as pessoas se comprazem nesse tipo de comunicação, naturalmente vão dar acesso a espíritos levianos e enganadores. Então vão trazer comunicações de naturezas frívolas, vão dar comunicações o tempo todo e não há crescimento espiritual, nem moral, nem intelectual para quem quer que seja, nem encarnado, nem desencarnado, porque fica apenas no dia a dia, nas considerações corriqueiras. Depois vem as comunicações mediúnicas sérias, tratamos as grosseiras, as frívolas e agora as sérias. Toda comunicação que está isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Interessante. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, eles próprios nos recomendam, de contínuo, que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Então a comunicação pode ser séria, mas pode não ser verdadeira. Isenta de frivolidade e grosseria. Ela começa a ser séria. Tem um objetivo útil, sim, auxiliar. Ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Então tem um determinado limite. Ele é sério, mas não é esclarecido. Então não pode avançar no conhecimento daquilo que não se sabe. Daí já vai passar a ser um outro tipo de comunicação com os espíritos que não têm devidamente a clareza. Por isso é que os espíritos, eles próprios nos orientam que, de contínuo, nós precisamos submeter todas as comunicações que recebemos, sejam elas psicofônicas, através do verbal, ou psicografadas, passar pela razão, pela lógica, e o grupo, todos os membros de um grupo são seres racionais, inteligentes, lembrando que Kardec fez isso
sem medo de ser feliz. Então é melhor rejeitarmos o que não é verdadeiro do que assimilarmos como verdadeiro algo que é falso. E aí pode prejudicar um conjunto inteiro. No tocante às comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas. Olha aí. A comunicação pode ser séria, mas pode não ser verdadeira. Que o indivíduo se rebusca de seriedade, mas no fundo está trazendo algo inconveniente. O que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios, esse caso agora, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Então, nem todos os espíritos sérios são devidamente esclarecidos. Então, se não tem uma boa conduta moral, ele pode ser presunçoso e julgar que sabe mais do que sabe, e trazer orientações para sistemas absurdos. Aí, quando entra a lógica e a razão, nós vamos descartar essa possibilidade, que não será aceita pelo grupo, porque as comunicações sérias cumpre-se que se distinguam as verdadeiras das falsas. Então, quantas estão sendo distribuídas por aí? E quando nós vemos lá no meio do processo que analisamos mais profundamente, vemos que tem uma frase que destoa completamente do conjunto. É algo absurdo que a lógica de qualquer um de nós rejeita. Então, nesse momento, precisamos submetê-las ao crivo da razão, como dizem os próprios espíritos. Então, Kardec continua colocando o seguinte, que os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, eles não vão desperdiçar o tempo. Como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram, ele está concluindo o tema, algumas vezes é somente com o fim de dar um conselho salutar, de ajudar, de despertar aquele grupo para os verdadeiros serviços prestados pela comunicação mediúnica, combater vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Então, se não forem atendidos, eles se retiram e continuam suas atividades em outros locais. É justo e prudente que assim seja, né? Então, se eles são os espíritos que têm objetivos elevados, mas os grupos, as reuniões são fúteis, não têm esse interesse, eles vão buscar outros que os tenham. E deixam que os espíritos levianos, que se comunicam, continuem orientando aquele grupo até o grupo começar a analisar o que está sendo recebido, a natureza da comunicação e modificar o seu caminho, de modo que os espíritos que nos assistem estão sempre dispostos a nos orientar, a nos amparar, em qualquer momento que nós desejamos que assim o façam. Respeitam nossa vontade e nosso livre arbítrio. E chegamos agora no quarto item, que são as comunicações mediúnicas instrutivas. O próprio nome já nos está dizendo que elas são instrutivas, trazem instruções. Comunicações sérias, cujo principal objetivo consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e vários campos. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação de cada um, e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares, continuadas com perseverança. Instruem. Os espíritos geralmente, quando chegam, têm o seu foco, que o objetivo consiste no ensinamento de uma área determinada que ele tem conhecimento. Então, instrui o grupo, todo mundo aprende, todo mundo compreende, todo mundo continua buscando o conhecimento continuadamente com perseverança, que significa os espíritos sérios começam a se ligar aos grupos que desejam instruir-se. E lhes secunda os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Que é assim que eles operam, é assim que eles agem.
Então, o grupo é sério, está estudando seriamente, tem disciplina, gosta de estudar, tem vontade. Naturalmente, nós atraímos seres desencarnados que têm os mesmos propósitos. E aí, as duas equipes unem-se, encarnados e desencarnados, e cresce todo mundo moralmente. Aprendemos, ensinamos. Então, essas reuniões precisam ser feitas com regularidade, com frequência, disciplina, interesses elevados. Podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que se comunicam e a confiança que eles merecem, por causa da continuidade, da perseverança, da disciplina e da frequência, tanto de encarnados como desencarnados. Tem espíritos que sempre estão em determinadas reuniões e os médios sabem disso, os conhecem pela vibração, pela postura, pela linguagem. Então, esses são os verdadeiros orientadores e as comunicações têm natureza de instruir, de orientar, de tirar dúvidas, de esclarecer realmente aqueles que assim o desejam. Allan Kardec coloca aqui sobre a reunião mediúnica no Centro Espírita, a qual o Tratado Experimental do Livro dos Médios é a base de orientação. A reunião mediúnica no Centro Espírita está necessariamente associada aos de reuniões instrutivas, conforme os seguintes esclarecimentos de Kardec. A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem aliar-se ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se aos bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes, os membros da reunião estejam em condições propícias necessárias para que eles assistam em vir. Então, eles consistem em vir, aceitam os convites, porque o grupo está imbuído desses desejos de instrução e de seriedade. Então, essa deve ser a tônica de todo o centro espírita que mantém reuniões de comunicação, para que o suporte à casa seja da melhor equipe possível, a equipe mentora que idealizou aquele projeto encontre o campo de seriedade, de instrução para médios, doutrinadores, trabalhadores, todos que fazem parte da instituição, porque tem um objetivo. Nós sabemos que o centro espírita ele começa primeiro no plano espiritual, como tudo que é de origem divina, porque é o mundo normal, primitivo. O mundo que existe antes continuará existindo. Então, as comunicações desses elementos esses que fazem parte de uma grande equipe, vêm instruir, vêm orientar para as atividades a qual estão vinculados os objetivos dessa instituição, por isso que ela foi criada em determinada situação. E agrupa aqui no plano material espíritos também comprometidos com a obra, que fazem parte da equipe. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos, que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, pode acontecer, contam iludir os que os recebem. Então, nessa categoria não está incluída certos ensinos que de sério apenas têm a forma, mas no bojo, no meio ou no final tem algo que distorce completamente. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Então, espíritos presunçosos, que dizem-se instruídos, contam com iludir os que os recebem, eles não podem manter isso por muito tempo, porque não é verdadeiro. Nós só mantemos em nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente é realmente. Então, não é considerado uma reunião instrutiva. A mediunidade desempenha papel essencial no estabelecimento da base experimental da ciência espírita
e nas atividades dos centros espíritas. Então, nós lembramos que a mediunidade foi um meio de comunicação em que a doutrina foi codificada. Parte da equipe do Espírito Verdade permanece no plano espiritual, e outra parte, digamos assim, encarnou para servirem como médios, trazendo os conhecimentos, os esclarecimentos, nas diversas reuniões que foram elaboradas, começando com simples pancada das mesas até chegar no desenvolvimento intelectual de uma psicografia, de uma psicofonia, onde os espíritos orientadores muitas vezes se comunicavam e se identificavam. Então, é papel essencial no estabelecimento da base experimental da ciência espírita e nas atividades dos centros. Seu estudo sistemático e contínuo possibilita a correta compreensão tanto de sua natureza como de suas finalidades, habilitando-nos a dela obter seguros e produtivos resultados com vistas ao nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, essa deve ser a característica primordial das reuniões que ocorrem nos centros espíritas. Reuniões sérias, com objetivos sérios, de envolver a todos que precisam estar trabalhando, se esclarecendo, buscando o conhecimento do plano físico, do plano espiritual, para mantermos o equilíbrio, a paz, o esclarecimento necessário, a continuidade da nossa evolução até atingirmos a perfeição a qual todos estamos destinados. Então, nenhum médium, nem doutrinador deve desconhecer o livro dos médiuns, assim como toda a obra da codificação, mas principalmente o manancial de bênçãos de esclarecimento que existe nesta obra. Então, estamos concluindo o nosso trabalho, agradecendo à equipe do GELAC que nos convidou para esse trabalho, para essa explanação doutrinária, esse estudo onde todos nós aprendemos, e desejamos que o Mestre de Nazaré continue amparando todos os membros trabalhadores da primeira hora que estão no GELAC, comprometidos com o planejamento reencarnatório que lhes foi apresentado e aceito para trabalhar nesta seara. Na certeza de que, possivelmente em breve, estaremos juntos novamente após esse processo da pandemia, após a normalização das nossas atividades, fé, confiança e esperança no Mestre de Nazaré, na equipe espiritual que está atendendo a todos os membros, estejam onde estiverem, nas suas residências, no culto do Evangelho, na leitura elevada, para fomentar a esperança e a certeza de que dias melhores virão. Então, convidamos a todos mais uma vez, entrarmos em estado de oração, com a suavidade da Ave Maria, para conectarmos, mantermos-nos conectados sempre com a equipe espiritual benfeitora. Senhor e Mestre Jesus, te agradecemos por este momento mais uma vez, agradecendo a equipe espiritual responsável pelo trabalho de divulgação doutrinária nos centros espíritas, para o nosso esclarecimento, para o esclarecimento de todos aqueles que desejem sinceramente sermos instruídos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa toda a humanidade, ampara os familiares, daqueles que estão tendo seus amigos, parentes pelos laços da consanguinidade, retornando ao plano espiritual, qualquer que seja a condição. E neste momento, devido à pandemia no planeta, fortalece a fé e a esperança da imortalidade no íntimo de todos nós, para que com essa certeza possamos estar trabalhando no bem, que é a nossa tônica e a nossa meta.
Que a sua paz, Senhor, permaneça conosco, agora e sempre. Muita paz para todos, que o Mestre nos abençoe agora e sempre.